Olá, pessoal, bem-vindos ao canal. Faz tempo que eu não trago para vocês aí uma coletânea tipo livre, né? E o que é o tipo livre, Meio? Tipo livre é exatamente essa modalidade aí de contar os relatos do jeitinho que vocês me mandam, sem edição nenhuma. Então vamos lá? O que eu trouxe hoje para vocês? Eu recebi 2 relatos aqui sobre lobisomem. Então, preparem-se para mergulhar aqui nessas histórias assustadoras e emocionantes. Vamos lá? O lobisomem no sítio. Talvez algumas pessoas não acreditem em coisas sobrenaturais e pensem que tudo não passa de invenção da mídia. Porém, somente quem passou por algo semelhante ao que eu passei sabe que o desconhecido, o sobrenatural e o mal estão por aí. Vivem à espreita e precisando apenas de uma oportunidade para se manifestar. May, o fato que eu vou narrar aconteceu há muito tempo, quando eu tinha apenas 10 anos de idade. E me lembro que tinha ido passar as férias escolares em um pequeno sítio na casa dos meus avós. Ele fala a cidade, não vou dizer qual é a cidade, mas ele fala que fica no estado de São Paulo. Ok. Junto com meus pais e a minha irmã estavam os meus tios, um primo de 14 anos, e apesar da idade diferente da minha, a gente se dava muito bem e sempre ajudando a explorar o mato e as novidades do campo. Coisas que quando primo se junta, faz. Subíamos em árvores, pescávamos em tanques, observávamos os animais silvestres e nos divertíamos muito. O dia passava rapidinho, mas a noite que era o mais legal. À noite a gente se sentava e começava a contar histórias de fantasma. Era uma delícia. Eu lembro que eu sentia um pouco de medo dos barulhos que vinham do lado de fora da forte casa de madeira. Sempre existia cantos dos pássaros, dos insetos e de outros animais noturnos que a gente nunca tinha ouvido na minha vida na cidade. Mas ficávamos ali meio conversando sobre os acontecimentos, ficávamos contando histórias, relembrando acontecidos, e acabava que adormecíamos de tão cansado dos exercícios físicos que a vida de brincadeiras no sítio nos proporcionava. Que delícia, né, gente? Eu me lembro das poucas vezes também que eu pude frequentar sítio do meu avô, de algum tio, era muito gostoso. Realmente a gente, né, nossa, ainda mais quando eu juntava primo, nossa, férias escolares, então, saudade, né? Tempinho que acho que não volta mais. May, certa noite, todos na casa se reuniram numa casa vizinha para um banquete da roça. Havia todo tipo de comida. Porco assado, salada, milho verde, bolo, torta e muitas outras comidas deliciosas, caseiras, feitas ali no fogão e no forno a lenha. Delícia. Após a refeição, os adultos ficaram conversando. Eu e meu primo acabamos ficando entediados de tudo aquilo. Então pedimos autorização para ir embora. O filho do vizinho nos levaria de charrete até a casa e lá iríamos dormir. Acreditando que não haveria risco algum e sabendo que o garoto levaria uma pequena arma de fogo consigo, os nossos pais não viram problema algum. Até porque era comum ali na roça o filho mais velho saber manusear esse tipo de arma. Realmente, antigamente, os tempos, né, os costumes eram outros, então acontecia muito isso mesmo, até como defesa, né? Hoje em dia já é uma coisa realmente inaceitável. May, eram 11 horas da noite quando entramos em casa. Fomos até o quarto e nos preparamos para dormir. Antônio foi embora como combinado. Como é? Nos preparamos para dormir. Antônio ia embora como combinado, mas nós 3 ficamos conversando bastante ali na varanda, quando começamos a ouvir um barulho estranho vindo do fundo do quintal. Ouvimos estalo na madeira do lado de fora. Ficamos quietos, tentando ouvir mais alguma coisa.
Um novo rangido na madeira nos fez adivinhar que o barulho vinha do piso do fundo da cozinha, que circundava toda a casa. Ele vinha do piso da cozinha, que circundava toda a casa. Ah, tá, já entendi. Vinha lá do fundo da cozinha, mas a sensação que estava... Tá, vamos lá, vamos continuar aqui. Um medo começou a invadir o meu corpo. Passei a tremer, embora eu tivesse vergonha de dizer isso para o meu primo e para o meu amigo. Sem fazer barulho, o filho do vizinho desligou o fogo do lampião que iluminava o quarto. E estávamos tão quietos que podíamos ouvir a respiração um do outro. Parecia que todos estavam tensos com aquilo. Deve ser um bicho do mato, sussurrou meu primo. Quase no mesmo instante, outro barulho de madeira foi ouvido. Parecia que a origem estava muito próxima. Talvez do lado de fora da janela do quarto em que a gente estava escondido agora. Tentei me acalmar, pensando que animal nenhum poderia entrar por aquela janela pesada de madeira. Inclusive, toda a casa era antiga e feita com aquelas madeiras bem grossas, com portas e janelas sólidas e resistentes, coisa que a gente não vê mais nos dias de hoje. Porém, esse pensamento não me confortou. Logo ouvimos uma espécie de baforada, como se algo estivesse farejando ou respirando nos vãos da janela. Nós três ficamos muito próximos uns dos outros, não nos mexíamos. A respiração bem baixinha, para que aquilo que estivesse lá fora não pudesse nos ouvir. Agora eu já não tinha mais vergonha do que eu estava sentindo, pois parecia que os dois mais velhos do que eu estavam com muito mais medo do que eu. Então eu perguntei sussurrando ao Antônio sobre o que poderia ser aquilo, já que ele morava por ali há mais tempo, né? Mesmo no escuro, eu pude sentir um medo no rosto do garoto, que sussurrou com a voz embargada de medo. É lobisomem. É lobisomem. Depois de ouvir essa palavra repetida por ele 2 vezes, todo o meu corpo começou a tremer. Eu sentia as lágrimas rolando pelo meu rosto. Eu pensava que essas coisas só existiam mesmo na televisão. E agora aquele garoto dizia que um lobisomem estava do lado de fora da casa. A coisa parecia andar próximo da janela, de um lado para o outro, como se quisesse entrar a todo custo. Nós ficamos ali reunidos Nós ficamos reunidos em cima de uma das camas, olhando em direção à janela, quando o meu primo, um pouco descrente dessa história de lobisomem, não acreditou em nada. Ele simplesmente sussurrou que devia ser apenas um bicho e se aproximou cautelosamente da parede. Gente, mas que bicho que ele pensou que era? Ele começou a buscar e espiar pela fresta da janela. Então eu o vi voltar correndo para a cama junto de nós. Agora a criatura parecia farejar o nosso medo e tentava entrar na casa arranhando toda a grande janela de madeira. Fazia um barulho ensurdecedor. Uma espécie de rosnado foi ouvido e eu tive a certeza que aquilo entraria na casa e acabaria com a nossa vida. Meu primo não disse o que viu, mas ficou claro que ele sentiu muito medo daquela coisa que ele havia visto. Agora sabíamos o que estava lá fora. Tudo isso pareceu durar uma eternidade, até que barulhos maiores foram ouvidos. Alguém estava chegando. O som aumentava e percebemos que os nossos pais e tios estavam chegando em 2 charretes. Fiquei receoso que a coisa atacasse eles. Porém, parece que ela fugiu com o barulho das pessoas chegando. Ao entrar em casa, corremos em direção a eles e contamos todo o terror que havíamos passado. Meu pai e o meu tio disseram que deveria ser um animal silvestre. Talvez uma onça, um porco do mato ou até mesmo uma raposa. Insistimos com ele que era um lobisomem, mas ninguém acreditou. Todos foram deitar. E eu e meu primo e o filho do vizinho, Antônio, ficamos ali sem dormir, conversando até o dia amanhecer.
pela manhã, insistimos de novo na história do lobisomem. E todos os adultos afirmaram que deveria se tratar de um animal. Foi então que todos foram até o lado de fora do nosso quarto. A janela, May, estava profundamente arranhada, em uma altura que nenhum animal de pequeno porte poderia alcançar, nem mesmo uma onça se ficasse em pé. Todos nos olharam com um olhar de interrogação e espanto. Todos estavam boquiaberta e assustados com o que estava vendo. Sim, May, sentimos nos olhares deles o mesmo medo que sentimos durante a noite. Obrigado por ler o meu relato, João Carlos. Nossa, João. Eu senti o pânico aqui. Eu fiquei, assim, assustada à medida que, né, hoje em dia a gente já não tem tantos relatos de lobisomem, né, de pessoas terem encontrado, de ter visto lobisomem. Mas essa experiência de vocês foi muito real, assustadora. E depois conta para nós aí, se você estiver assistindo, se vocês tiveram outros acontecimentos parecidos. Muito obrigada. Vamos então agora para o próximo relato tipo livre. Vou contar para vocês do jeitinho que eu recebi aqui. Opa. Olá, May e seguidores do canal Relato Sobrenatural. Hoje eu vou compartilhar com vocês uma história verdadeira e aterrorizante sobre um cemitério que eu visitei há alguns anos atrás. Eu nunca acreditei em histórias sobrenaturais, até aquele dia. Mas o que eu vivenciei me fez repensar tudo o que eu sabia sobre o mundo. Eu estava muito curioso para explorar um cemitério à noite e ver se havia realmente alguma verdade nas lendas urbanas que circulavam ali pelo lugar. Mas o que eu encontrei lá mudou minha vida para sempre, May. Essa história que eu vou compartilhar com vocês, inclusive em todos os detalhes, é sobre a minha experiência paranormal no cemitério. Então preparem-se para sentir arrepios na espinha e acompanharem essa história sinistra comigo. Vamos lá. May, era uma noite escura e fria, não tinha nem lua no céu, era muito, muito, muito escura. Eu estava andando pelo cemitério local. Nem vou dizer aqui qual cidade é, que lugar é, porque isso não vem ao caso. Afinal de contas, cemitério, à noite, principalmente noite escura sem lua, são iguais em todos os lugares. São assustadoramente iguais. Eu sabia que era uma ideia estúpida, mas eu queria ver as histórias que eu ouvia se eram realmente verdadeiras. Ai, essas pessoas que são aventureiras e corajosas, assim, nossa. Eu andei por alguns minutos olhando para os túmulos antigos e para as lápides. Tudo parecia tranquilo, mas então eu comecei a ouvir um som distante. Era um som de passos, como se algo ou alguém estivesse andando em minha direção. Eu virei para olhar, mas não tinha ninguém à vista. Comecei a andar mais rápido. E os passos pareciam também andar mais rápido e estavam se aproximando de mim. Olhei para trás novamente e dessa vez eu vi um vulto estranho no final do caminho. May, ele não parecia ser humano. Ele parecia um animal enorme, peludo, escuro e com o olhar faiscante. Parecia um cachorro grande, tipo um urso. Eu podia sentir o meu coração acelerando e eu sabia que eu precisava sair dali. Mas como? Eu não sabia nem aonde estava a saída daquele cemitério. Eu comecei a correr sem direção definida, mas parecia que aquilo também estava me seguindo. Eu ouvia os passos cada vez mais perto de mim e eu sentia uma sensação fria na minha nuca. Eu olhei para trás várias vezes e então eu vi. As luzes dos túmulos começaram a piscar. Vixe Maria, sangue de Jesus tem poder. Misericórdia. Era uma visão assustadora e eu sabia que eu precisava sair dali o mais rápido possível.
May, eu corri o mais rápido que eu pude e as minhas pernas parece que não me tiravam do lugar. E as luzes continuaram a piscar e aquele lobisomem estava cada vez mais perto de mim. Eu finalmente alcancei o portão do cemitério e eu o empurrei com toda a força que eu tinha. Ele rangia, rangia e rangeu, mas finalmente cedeu. Eu saí ofegante, olhei para trás e então eu vi. O lobisomem estava parado na entrada, olhando para mim com os seus olhos faiscantes. Ele era enorme, peludo, escuro. Ele então se virou e sumiu na escuridão. Eu só consegui ouvir o seu urro. Eu sabia que eu não ia voltar lá novamente. Nunca mais. E nunca mais voltei a este cemitério. Eu nunca descobri o que realmente aconteceu naquela noite. Mas as memórias do que eu vi e ouvi nunca me deixaram. Eu não sei se foi apenas a minha imaginação ou algo sobrenatural realmente aconteceu. Mas uma coisa é certa, eu nunca mais vou desafiar o desconhecido novamente. Obrigado por ler o meu relato, Elias. Rapaz, imaginação, não foi? Né? Pelas sensações que você sentiu aqui, a maneira que você descreveu e tudo mais, é certo que, né, como você falou, você estava no cemitério, você não falou o quão avançado era a noite, mas você falou que estava tudo escuro, uma noite escura, sem lua, fria, e no cemitério a gente já fica sugestionado, né? Nossa, que assustador, que assustador. Eu acho que depois de passar por uma experiência dessa, realmente a pessoa não quer, não vou dizer nunca mais, porque nunca mais é tempo demais, né? Mas a pessoa não vai querer realmente voltar num lugar como esse ou experimentar essas situações novamente. Mas é isso, obrigada por ter mandado seu relato. E é isso, você que está acompanhando aqui, gostou? Envia o seu relato para mim, é só você mandar aí para o e-mail, tá? Vou passar o e-mail aqui para você, ó. Você pode me mandar aqui pelo e-mail do canal, meiorta@gmail.com. Não precisa se identificar se você não quiser, que eu trago o seu relato. E para você que gostou, muito obrigada e a gente se vê na próxima, então. Tchau!